Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da Black Clover aqui no canal, onde hoje voltamos com uma série meio que Remember, por conta de que vamos trazer à tona aqui no vídeo o assunto principal, o Arco dos Elfos. Só que, por que eu estou trazendo isso novamente? Você deve ter visto pelo título, vamos falar das cenas mais impactantes e inesquecíveis, parte 2. Por conta de que a parte 1 apresentou talvez as melhores cenas arrepiantes, aquelas cenas que você chora praticamente, que você não dorme pensando naquela cena que foi tão espetacular e você mal vê a hora que introduzam Haruka Mirai novamente para que você tenha o mesmo sentimento. É tipo isso. Mas, para todo caso, foram cenas muito boas da parte 1. E eu acredito que esse arco ele foi muito vasto, ele foi um arco longo, foi um arco que teve meio que a conclusão da primeira parte de Black, pra ser honesto. Ao mesmo tempo que ele abriu o leque de possibilidades, ele meio que fez mistérios e revelações a serem desenvolvidos como está ocorrendo no momento atual, como a gente vem descobrindo. Então eu diria que por conta disso ele é muito importante. Então não dá pra citar só 5, a gente tem que citar mais cenas marcantes e por isso eu estou com mais 5 no vídeo de hoje. Pra todo caso, pode ser ainda que a tua cena favorita não esteja nesse vídeo nem no outro, eu acho difícil. Mas caso não esteja, coloque nos comentários, porque pelo menos eu já estarei ciente. Se você é novo no canal, vê a parte 1 antes e daí vê a 2, porque também vai que a tua cena favorita tava na 1 e não tá aqui, ou tá aqui e não tá lá. Bom, para todo caso, tá aí a recomendação, dê like, compartilhe o vídeo, isso vai ajudar bastante o canal. Então conto com o seu apoio, meu querido Kohai, minha querida senhorita. E agora vamos logo a falar sobre o assunto principal, que é as cenas, porque as aparências enganam, e você vai entender isso, por conta de que nem sempre um humano é humano, ele pode ser meio humano, ou às vezes ele pode ter sido transformado em pássaro e às vezes volta a ser humano. Bom, o que eu quero dizer com isso, você vai entender logo logo nas cenas marcantes do Arco dos Elfos, parte 2. Eu diria que para começarmos muito bem, vamos com a melhor cena, eu diria, desse top, por conta de que vamos falar do fim de Zagreus, o Akuma do terrível Arco dos Elfos de 500 anos. Por conta de que a cena em que Asta o finaliza foi muito épica, por conta de que na parte 1 a gente teve a cena em que é a ascensão do Yami mandando o ataque e fazendo praticamente a destruição por um completo e só o Asta finalizou. Mas na parte 2 a gente vai exaltar o momento que o Asta finaliza. Por conta de que mostra um ótimo trabalho de equipe do Yami, mostra o Yuno contendo o ataque do Zagreus, e daí a gente vê que o Asta, ele ainda tá meio que talvez inseguro, ele tá meio receoso, tanto que ele dá um passo para trás, ele também deve estar cheio de ferimentos, só que naquele momento ele volta para frente com um empurrão, e esse empurrão foi de ninguém menos que uma parceira que sempre está ao seu lado desde o começo, de Nero. E foi muito interessante isso, porque a fala dela, Mahou Teni, Naru deixou, foi épico, foi arrepiante, porque fez, digamos que uma quebra de expectativa, fez com que o protagonista relembrasse da sua convicção. E eu diria que foi fantástico isso, porque já estava tocando o Haruka Mirai, que é tido, né, como a melhor soundtrack do Black Clover, porque praticamente nem consideremos mais open, porque toda cena épica ocorre Haruka Mirai, e se não ocorrer Haruka Mirai, a gente vai ficar num vazio pensando, caraca, poderia ter sido Haruka Mirai. Então eu acho que foi épico isso, por conta de que a gente vê a música tocando de fundo, a gente vê flashbacks de personagens que são rivais em modos do Asta, como Fegorion desafiando, admirando, digamos que a convicção dele de ser Rei Mago, que ele também vai competir com o Asta, o irmão da Doeri, o No Zero, digamos que também vai competir com ele, com o Yono, quando ele diz que seria o Rei Mago. A gente lembra da primeira cena, quando o Asta vai para os Cavaleiros Mágicos, que o Yami o recruta. Então, todas essas cenas, a cena que ele se encontra com o Rei Mago, é muito épico porque faz com que ele se lembre de toda a história dele até aquele momento. Por isso eu digo que o Arco dos Elfos é um dos melhores em termos de narrativa, assim, e conclusão de primeira parte de Black, por conta desse tipo de cena. Então foi muito interessante porque daí, no piscar de olhos da Nero, na forma de pássaro, a gente vê que tinha o Lumiriar, e depois tem o Asta, como se ele fosse o sucessor, a pessoa que ela vai seguir. Então foi muito espetacular por isso. Depois a gente vê que ele fala, Imade Genkai o Koero, ou é Imade Kokoni Genkai o Koero. Então foi muito épico isso, por conta de que o Asta expande, acredito que pela primeira vez no seu controle, a Black Form. A gente vê que a espada matadora de Akuma fica em outro patamar, e assim ele finaliza de vez, ele extermina o coração do Zagreus e assim eles vencem a batalha. Então eu acho que foi muito épica, muito fascinante por diversos sentidos, seja por toda a história do Asta naquele momento, pela determinação da Nero, a gente percebe que ela vai ser uma grande parceira do Asta, então eu acho que foi muito interessante isso, porque essa cena já gera várias possibilidades pra Black daqui pra frente, como a gente olha a visão da obra. Então eu acho que é um tipo de cena que é muito especial, além de ser a conclusão do melhor arco. Então foi arrepiante por diversos quesitos, e aqui eu citei alguns deles, mas para todo caso, acredito que agora vamos para a segunda cena inesquecível do Arco dos Elfos.
天狼かすかな傷端、体のダメージが封印した。あとはアンチ魔法の力を引き出せるか。魔法帝になるんでしょ。ああ、今ここで限界を超える。E finalmente chegamos na segunda cena marcante de Black Clover, que fica conhecido como o despertar da Best Girl. Por conta de que eu quero que você pense comigo, você pode ter sua wife favorita em Black, porque todas são lindas, espetaculares, poderosas. Mas você não concordar que a Charmy é a Best Girl da obra é fim de carreira, meu consagrado. Se você não fizer isso, a gente já considera você um traidor da congregação das wives de Clover. É isso que eu considero tu. Mas, pra todo caso, tudo bem. Tem uma wife ainda que rivaliza com a Charmy. Mas, pra todo caso, eu acho que foi interessante porque ela é uma personagem de alívio cômico como o Tabata CC conduz ela. Só que é interessante porque ela é uma personagem muito poderosa. A gente já sabia que ela tinha uma magia interessante. Só que quando é mostrado que ela não é somente humana, e sim meio humana, meio anã, possui 2 atributos mágicos, na condição que estava sendo apresentado, ela era uma das únicas que poderia rivalizar em nível de poder contra um elfo, e a gente vê que a essência dela continua mantendo a comédia, foi espetacular. Então eu tinha que colocar aqui essa cena por conta de que foi muito interessante, é um plot twist pra personagem, foi proporcionado pelo arco dos elfos, e eu acho que eu tinha que ressaltar isso.昔感じたことがある。君は人間とドワーフから生まれた両方の特徴を併せ持ったダブルだ。人間とドワーフ？ドワーフ？本人も知らなかった。É interessante isso porque a gente viu que os ataques inimigos do Riro eram realizados e ela conseguia repelir todos esses ataques fazendo com que virasse sua própria mana, o que deixava ela mais poderosa. O que é interessante por conta que aquela ovelha que virou um lobo, que foi absorvendo todas as magias e proporcionando com que virasse mana pra ela, forneceu com que ela ficasse mais poderosa e digamos que a magia do Riro foi o que fez com que ele fosse derrotado, porque virou a mana dela. やってくれたな。こっちもまだまだ。じゃあビタミンの分、食物繊維の分、コラーゲンの分、ナトリウムの分。あったく先に行って。私はご飯の大切さをこいつの体に叩き込むから。E é interessante isso por conta de que proporciona a origem de uma personagem muito querida da obra. A gente viu que ela é muito mais poderosa do que ela já era e ao mesmo tempo mantém a comédia, por conta de que os ataques dela eram realizados em volta de proteína, cálcio, tudo para o bem da comida. Então a gente viu que não desperdice comida, senão a Charmy vai acabar com a tua vida. Então eu acho que foi interessante e obviamente eu tinha que ressaltar porque mostrar o verdadeiro potencial sendo despertado foi muito marcante. Mas agora vamos para a terceira cena marcante e inesquecível do Arco dos Elfos. Chegando na terceira cena marcante de Black Clover, vamos falar do poder shounen clichê. Aquela cena shounen padrão, é aquela cena que você já vai pensar, já vai lembrar, digamos que de Hanasu no Chikara. E o que eu quero dizer com isso? É o poder da conversa. Você lembra das falas de Naruto que faziam, digamos, milhares de vilões se tornarem aliados? Então você vê que o Asta também tem esse poder do Hanasu no Chikara, por conta de que a fala dele acordando, despertando, fazendo com que o Patori se tornasse o aliado para deter o verdadeiro vilão daquele arco dos elfos, foi interessante, porque é uma cena que, por mais clichê que seja, é uma cena que eu gostei pra caramba. É uma cena que é muito importante para o plot da história, porque querendo ou não, o Patori havia perdido, digamos que a sua razão, seu desejo de viver, ele não tinha mais o que pensar, por conta de que ele havia sido manipulado, enganado, ele já estava descontrolado pelas trevas que o Akuma havia implantado em seu coração. E assim vemos o protagonista entrando no subconsciente do elfo, e assim ele tem consciência de tudo que ocorreu, de todas as memórias do Patori. Então ele finalmente descobre tudo, digamos que a desconfiança de alguns elfos, a aliança, primeiro o Rei Mago, a traição, a manipulação, o desejo, digamos que de se vingar, ele vê tudo isso. E é interessante porque o Asta, ele ainda não havia perdoado, ele estava com ódio do Patori como foi apresentado,
por conta de que ele não consegue perdoar a pessoa que naquele momento havia matado o Julius, o Rei Mago, uma pessoa que eles se orgulham tanto. Mas naquele momento ele pede ajuda do Pattori porque ele era o único que poderia também dar um equilíbrio na batalha. Era o único que poderia proporcionar, digamos que uma volta deles. Estava na hora dele se vingar do verdadeiro vilão que manipulou e usou e acabou com milhares de vidas. O Asta exalta que o Pattori fez ainda é imperdoável, mas ele exalta que ele também tem que ajudar a deter o verdadeiro vilão que foi criado de tudo isso. Então foi interessante porque a maneira como o Asta se portou, mesmo tendo seus sentimentos pessoais, ele ainda quer ajudar o Pattori, ele sabe que é importante, mas eu diria que o Asta, acima de tudo, ele também queria ajudar depois de ter conhecido tudo que houve em volta do Pattori, foi interessante. Então a fala dele, a maneira que ele se expressou para esse elfo foi, digamos que, muito especial e eu tinha que ressaltar aqui. Mas, para todo caso, acredito que sim, eu ressalto a terceira cena marcante de Black Clover no Arco dos Elfos, parte 2. どうもアスタです。ようやく会えたな。中身は俺と同じくらいで時が止まっちまってるガキだったんだな。お前が騙されて大事なものを守れなくて信じてた光を見失っていろんな感情でぐちゃぐちゃになってんのは分かった。でもだから俺は言う、諦めてんじゃねえ。転生で国中の罪のない人たちを傷つけたこと、お前が人間を許せねえように俺は絶対に許さねえ。お前もあの悪魔野郎を止めねえといけねえじゃねえのか。ここまでお前が決めたんだろうが、お前が選ばれてなかろうが望まれてなかろうが許されてなかろうが俺が決めたんだ。俺は魔法帝になる。だからお前たちのことも諦めねえ。まったくこんなバカな人間見たことない。最後まで付き合ってもらえないか。 E eu diria que chegamos em uma das cenas mais especiais de Black Clover por conta de que mostra a habilidade do Yuno de comandar várias pessoas. A gente vê que no momento atual ele se tornou vice-capitão, mas a habilidade que ele já havia mostrado antes já era digna de ter esse título futuramente, porque em um tempo de guerra onde havia milhares de ataques na capital, a gente viu que ele conseguiu resgatar todos os magos sobreviventes e ainda os deu uma tática que era para ampliar a Mana Zone e fazer ataques a longa distância para deter os elfos. Foi muito inteligente. Foi uma cena que já mostra a habilidade e experiência do Yuno, que até então só tinha poucos meses como Cavaleiro Mágico. Então eu exalto aqui que o Yuno é muito habilidoso e essa é uma das cenas mais marcantes por proporcionar isso. A gente viu que os Todos Negros estavam sob pressão, a situação estava bem difícil contra o Alvorecer Dourado versão Elfa. E acontece que o Yuno em poucos segundos conseguiu deter isso com uma ordem somente. Então eu acho que mostra a habilidade, porque ele havia recrutado todos esses cavaleiros sozinho e depois ele deu ordens ainda e daí ele falou, agora é com vocês, eu tô indo pra batalha final. Então eu acho que foi interessante porque é o Yuno, e o Yuno é o cara. Então eu acho que experiência ele mal tinha e mostrou habilidade de comando. E assim consegue o título, né, de vice-capitão futuramente, como a gente viu. Mas, para todo caso, eu acho que isso é um dos motivos que levou a crer que ele era digno de ter o título. Mas acredito que agora sim, exaltei bem rápido a quarta cena, que foi rápida, mas marcante e tinha que ser mostrada nesse vídeo. Agora vamos para a próxima. E finalmente chegamos na quinta cena marcante, onde eu enalteço mais um ponto. As aparências enganam novamente. Por conta de que estamos falando da outra Best Girl de Black Clover. Eu diria que a verdade sobre Nero, a verdadeira forma dela é interessante porque mostra que o Tabata CC mais uma vez sabe reutilizar a personagem. Querendo ou não, era um pássaro que era um pássaro legal, mas é um pássaro que daí ganha relevância, ainda mais pela origem, por todas as suas atitudes e pela personalidade. E a gente vê que é um ponto pro autor, porque ele sabe fazer personagem, e é personagem que já tá desde o começo da obra. Então eu acho legal isso, porque daí a gente vê meio que de certa forma a entrada da Nero, embora ela já fosse um membro dos Todos Negros.
como o Yami apresentou em episódios seguintes. Então é interessante ter tudo isso que é apresentado. A gente vê, digamos que o momento que ela sai da forma de pássaro dela e ela consegue, digamos que, tirar o Rei Mago do modo petrificado, porque ela faz com que o Fira utilize das pedras. Ela tem finalmente a voz dela novamente, assim ela consegue voltar à sua forma humana. Então a gente vê que a partir daquele momento é feito novas formações, é mostrado um pouco sobre a maldição, né, o uso de magias proibidas, e a gente vê tudo que a Nero fez, só que naquele momento a gente vê, caraca, primeiro o Rei Mago voltou, a Nero é humana, a Nero utiliza-se de magia proibida, tem relação com os demônios, o Fira não tá pagando de gado, mas é um gado de respeito, porque a gente seria ele naquele momento, a gente vê um pouco da personalidade da Nero. Então sério, foi interessante, foi uma cena muito legal, porque é a entrada dela, é a verdadeira forma da Nero, e a gente vê que ela traz um equilíbrio, digamos que, para a guerra, porque com a ajuda do Miriar, com o apoio dela de magia de selos, ela fez com que o jogo virasse, curando o Asta, que depois realizou tudo aquilo que a gente já falou no começo do vídeo, derrotando o Zagreus. Então foi uma missão de 500 anos, e a gente vê que está quase se cumprindo, e foi uma cena muito marcante. あなた様の封が解かれた今ようやく私の封もネロ。お帰りなさいませ王子。あなたたちは一体どうして。僕は死の間際、彼女の物を閉じ込める魔法で封印してもらい、彼女は500年あなたたちの言うネロだっただけ。風間魔法逆解き。 Sem dúvidas, vemos um capiroto cortando outro capiroto, vemos uma anã botando um elfo pra dormir, além do Ikeme comandando uma tropa de sobreviventes. Eu diria que foram essas as cenas marcantes da parte 2 do Arco dos Elfos. Com isso, 90% praticamente eu acredito que eu abordei as melhores cenas, essas cenas mais relevantes, as cenas mais inesquecíveis. Eu acho que agora só falta uma ou duas, quem sabe com o tempo a gente pode conversar, não é mesmo? Mas até o momento, me diga aí qual foi a cena que você gostou, a cena que lhe é mais significativa, seja da parte 1, seja da parte 2 aqui dos vídeos, aquela cena que você vibra toda hora, qual foi a cena que mais te surpreendeu dessa parte 2? Eu acho que é interessante tudo isso porque a gente viu que quando o Asta, né, consegue cortar o Zagreus, vemos, digamos que a revelação, a conversa do Akuma interior dele falando com o Zagreus, a gente vê que é interessante isso porque mostra que o demônio do Asta não é qualquer um para ter uma conversa com um demônio de outro nível, é interessante isso. Eu acho que é interessante também a habilidade do Yuni de comandar magos de primeira vez. Eu acho que também ver a Charming foi muito interessante isso, a evolução dela, né, 2 atributos mágicos, algo considerado até raro, até o momento atual de Black Clover, isso é raro, então não é qualquer um que tem uma raça de anã, que é meio humano e meio anã. Eu achei isso bem legal, espero que seja até mais aprofundado pra gente poder conversar, e com isso praticamente acredito que abordei quase tudo que eu queria. Então você já sabe, né, tendo novos capítulos, novos episódios, novas informações, obviamente a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo, de cenas inesquecíveis de Black Clover. No próximo vídeo de Black Clover, mata, né?